Ricardo, então deixa eu ir contigo aqui, Para mim, Ricardo. o teu tá travado. Vocês estão me ouvindo dele? Sim, Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Você está ouvindo a gente? Pronto, voltou agora, voltou. Pronto. Alisson, você acha que a mídia exagera, não é, nessas transmissões agora das Olimpíadas, quando um atleta consegue um pódio e esse atleta logo é almejado ao posto de herói? Há um exagero demais. Porque você acabou de dar o exemplo do Djokovic. Vá. O exemplo do Djokovic foi... Eu fiquei impressionado com a resposta dele em relação à atitude de Simone Biles. Acabou atingindo ela, né? Assim, uma coisa que tem na nossa cultura, né? A gente tem isso, né? Você é professor de história, a gente adora a história do herói, né? O herói é uma coisa impressionante para a nossa cultura. A gente precisa de heróis, né? E a gente, quando eles não existem, a humanidade trata de inventar, né? Às vezes, a gente conhece um monte de pessoas que foram transformadas em heróis sem ser, né? Na história, por exemplo, existem vários fatos, né? Tem muita gente que fala que Lampião foi um herói, né? Lampião foi herói de quê, né? Então, bandidismo social. Não era o cangaço, era o bandidismo social. Zumbi foi um herói. Tem gente que discorda totalmente disso, né? Não tem nada de herói ali. E vá dizer que Zumbi tinha escravo para você ver a gritaria que é. Pronto. Fala então, que Zumbi teve escravo. Milor Fernandes diz que herói é aquele que não teve tempo de fugir. Então o cara não tinha como fugir, ia morrer, então ele tinha que fazer alguma coisa e se virar e acabou virando herói. O que a gente vê a gente tem essas pessoas que são pessoas realmente que conseguem fazer proezas, né? Então existe o herói, que é aquela pessoa admirável. Então existe realmente um cara como Lionel Messi, por exemplo, né? O cara faz coisas fantásticas, né? Então ele passa não é um herói, pô. Mas não é um herói, Alisson, porque... Não, mas é para herói. Desculpa, mas para a Argentina, por exemplo, Maradona, para a Argentina, Maradona, o herói é aquele cara que faz coisas fantásticas, ou é aquele cara que consegue realmente se destacar e aí representar uma comunidade e a pessoa acaba se transformando num herói para aquela comunidade. Ayrton Senna, para muitas pessoas, era um herói. Maradona é um deus, né? Maradona é um deus. Então, a mídia se encarrega de fazer isso porque a nossa sociedade, por algum motivo, precisa de heróis, né? Mas aí que tá, veja, Alisson. A definição de herói... Mas não escolhe os heróis errados, não. Escolhe. Mas a definição, mas a definição de herói... A definição de herói que eu gosto muito é aquela que diz que o herói é um homem comum que, diante de uma situação extraordinária, diante de uma adversidade, ele se sobressai. Se a gente partir dessa primícia, desse conceito do que é ser herói, o atleta não é um homem comum. O atleta é um cara que é preparado para uma determinada modalidade, seja ele de atletismo, de natação, de vôlei, ele está exercendo o seu papel. Ele não é um homem comum que foi obrigado, é tu que vai representar o país. Vem cá, Ricardo, tu vai ser o nosso representante nos 100 metros rasos. E aí, Ricardo consegue, com esse corpo avantajado, uma medalha, aí sim eu diria que é um herói, porque ele entrou numa bucha do tamanho do mundo. Também não acharam que ele acharia, não. Mas é porque mas é o quê? Você está partindo de uma definição. Essa definição foi alguém que colocou, sim, né? Então, herói para uma nação, ela depende do contexto, né? Ninguém pode dizer, realmente, é muito difícil alguém chegar e dizer que determinadas pessoas não são para aquela nação um herói. Por exemplo, eu esqueci o nome dele, acho que foi o premier de Israel. Na guerra, ele foi considerado um herói de guerra. Existem os heróis de guerra, né? Então, existe um contexto. Para uma criança, Alec, o pai é sempre um herói, né? Sim. Para uma criança, um pai é sempre um herói. Então, existe o contexto do herói. Existe o contexto. Ô, Matias, existe aquele herói. Então tá. Tu tem algum herói? Quem? Algum herói? Matias? Pergunta se ele tem algum herói. Alguém assim que eu admire? Não. Não, herói. Eu admirava muito o Elon Musk, dono da Tesla, e ele fez umas cagadas aí, eu não gostei, não.
Tem uma história, Cazuza escreveu uma música que é assim. Cazuza escreveu uma música que a música é assim: meus heróis morreram de overdose. Aí Ariano Suassuna esculhambou ele dizendo que meu herói não morreu de overdose, meu herói morreu na cruz. Ou seja, para Ariano Suassuna, Jesus Cristo é um herói. Para Cazuza, o herói Só que são os conceitos. Qual é a geração de Ariano Suassuna, qual é a geração de Cazuza? Então definir o que é um herói é muito complicado. Definir o que é um herói é muito complicado. Eu sei, tudo bem, Alisson. Mas, Alex, com você. Mas eu acho que nós, tirando Matias aqui, que há um exagero. É isso que o que me incomoda é que quando chega numa Olimpíada, o cara tem como profissão, tá certo, praticar aquela atividade olímpica. O cara é tenista, o cara joga vôlei, tá certo? O cara é nadador, o cara levanta peso, o cara faz salto em distância. E aí, ao alcançar uma medalha, ele é transformado no herói numa coisa tão extraordinária, quando que, na verdade, ele está fazendo a profissão dele. E nada mais do que diferente daquilo que ele passou a vida inteira se preparando. Eu volto a insistir. Mas, Alex... Se pegasse Ricardo e jogasse na piscina para representar o Brasil e ele ganhasse alguma coisa... Não. Aí eu digo, é o herói. Alex, veja só. Mas uma pessoa, ela mesmo dentro da sua profissão, ela pode ser um herói. Tá? Eu não acredito que o atleta, dessa maneira, ele é. Mas, por exemplo, um bombeiro que entra num prédio em chamas para salvar a vida de uma pessoa, arriscando a própria vida por um desconhecido. Esse cara é um herói diário. Mas é toda vez que ele faz isso, ele é um herói. E é a obrigação dele. Ninguém chegou para ele e disse: tu vai ser bombeiro, mas tu vai ficar sentado numa cadeira e de vez em quando tu joga um balde num prédio desse que tá pegando fogo. Ele sabe que isso ele vai ter que passar. Mas veja o nível. Ele tá fazendo a profissão dele. Mas o cara arriscar a própria vida por um desconhecido, ou até escolher esta profissão, isso é uma profissão de um cara que quer ser herói, porra. É diferente de um atleta. Um atleta, ele quer ser reconhecido. Tá, é porque você está falando o problema é a banalização, que o bombeiro pode perder do termo. O atleta vai em busca somente da glória. Eu acho que sim. Eu acho que é. Eu me lembro de uma pesquisa, eu já contei isso com você, da Olimpíada do Rio de Janeiro, né, que fizeram com os próprios atletas, dizendo assim: você toparia, né, tomar algum tipo de droga para ganhar medalhas, e essa droga não fosse detectada, porém, você abreviaria a sua vida, não é? Com isso, você perderia anos da sua vida com isso. E quase 70% dos atletas responderam: sim, eu toparia. Eles estão ali pela glória. E não estou dizendo que isso é errado, não. Eu só estou dizendo que isso não é heroísmo. É a deturpação dos temas, é a vulgarização, tá? A banalização dessas palavras é que faz com que é mais uma peça que se encaixa nessa sociedade doente que nós vivemos atualmente. É só mais uma peça. Aí eu pergunto, Matias, e o caso da ginasta brasileira? Negra, filha de mãe solteira, empregada doméstica, que não teve suporte nenhum na carreira dela e conseguiu o feito que ela alcançou nas Olimpíadas de ter 2 medalhas, uma de prata e uma de ouro. Seria correto, então, a definir? Eu poderia dizer que ali, sim, é uma heroína? Ou estaria errado? Porque ela não passou por uma adversidade, ela tinha tudo para desistir. É assim, eu acho que para alguma pessoa, Alec... para alguém ela é uma heroína. Assim, para alguém ela é uma heroína. Será que para a nação ela deveria ser considerada heroína? Assim? Não, mas exato. É uma pessoa que tem uma superação, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem que ser valorizada. Entendeu? Você usou a palavra correta, superação. A superação dela é extraordinária. O exemplo de superação. Um exemplo. Ela é um exemplo, ela não é heroína. Ela é um exemplo de sucesso. É um exemplo, entendeu, de superação. Um exemplo. É isso que a gente está rodando até agora.
está mostrando isso, que exemplos de superação devem ser, sim, cultuados, e não exemplos de fragilidade excessiva. Pessoas que têm uma fragilidade excessiva, elas devem ser cuidadas. E pessoas que têm sucesso, elas devem ser valorizadas, tá certo? E elas devem servir de exemplo para gerações futuras. Mas aí, de novo, aí você entra na roda da sociedade americana, em que a sociedade americana simplesmente faz um culto aos vencedores e os fracassados são jogados aos leões. Não, porra, eles têm que ser ajudados, né? Para poder também alcançar, Ricardo, o sucesso. Eu sei disso, eu sei que não é isso que você está falando. Mas o que eu estou dizendo é que é aquela dicotomia, não é? Você sai de um lado e para o outro e você não consegue encontrar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o que a gente vem discutindo o tempo todo aqui, que tem que ser glorificado, que tem que ser enaltecido, são os exemplos de superação. As pessoas com suas dificuldades, seus problemas devem ser assistidos, mas isso não deve ser glorificado. É isso que a gente vem dizendo o tempo todo. Eu acho que ninguém pensa de maneira diferente aqui, a não ser que eu esteja enganado. Vamos passar de tema? Vamos passar de tema, Alex? Vamos passar de tema. Aproveitando que o Matias está aqui,